Bom dia! Aqui nós estamos alegres e sorridentes, porque assim Deus quer nos ver. Nós não podemos viver olhando para as circunstâncias, porque as circunstâncias muitas vezes irão nos fazer chorar. As circunstâncias muitas vezes irão nos entristecer. Mas todas as vezes que eu e você se lembrar que nós temos um Deus, que Ele é lindo, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Deus do impossível, isso tem que te dar forças para você liberar o sorriso e a alegria que vem de dentro do seu coração. Alegria essa que só o Espírito Santo pode lhe dar. E Ele lhe dá em todo o tempo, em todos os momentos em que você busca algo da parte de Deus, Ele te dá. Se você buscar essa alegria eterna, essa alegria que ela não vai embora por causa das circunstâncias. O seu momento, ele pode até não estar da maneira em que você gostaria que estivesse. Mas a sua alegria, ela não pode se afastar de você. Porque a sua alegria representa o Espírito Santo em você. E se a sua alegria se afastar de você, ou seja, se o Espírito Santo se afastar de você, o que vai lhe restar? Tristeza e dor. E o seu semblante vai resplandecer o que você está sentindo no seu coração. O que você precisa sentir no seu coração não é suas circunstâncias. Você precisa sentir o Espírito Santo. E quando você sente o Espírito Santo dentro do seu coração, você não olha para as circunstâncias. Você não olha para o que está acontecendo à sua volta. A sua situação financeira, a sua situação familiar, ela não vai interferir na presença do Espírito Santo em você. E a única maneira de você demonstrar isso é com um belo sorriso. É dizendo um belo bom dia, é agradecendo aqueles que lhe dão ou lhe fazem algo. O Espírito Santo, ele está em você todo o tempo para se manifestar. Mas você precisa fazer a sua parte. Se alegrar, ser grato, ser feliz por ter Cristo e não por ter coisas. Porque a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do céu. Porque as coisas do céu, elas são eternas. As coisas físicas, todas são passageiras. Muitos não têm uma alegria. Muitos não têm e não conhecem a felicidade. Porque o que conhecem é alegria momentânea. Coisas que passam. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer dizer para mim e para você: você é imagem minha, criação minha, e a você, eu lhe dou a felicidade. A felicidade é algo eterno. E só Deus quem dá para mim e quem dá para você. E a partir do momento que Deus nos dá, eu e você precisamos frutificar essa felicidade. Essa felicidade se chama Espírito Santo. Eu preciso ser feliz. Eu preciso espalhar a felicidade com um sorriso, com um diálogo, da maneira em que o Senhor, Ele me conduz. Eu preciso demonstrar, eu preciso expirar, aspirar e inspirar o Espírito Santo, para que aqueles que estão à minha volta consigam sentir a presença de Deus. Quando eu e você não sentimos falta de nada, é porque o Espírito Santo está nos preenchendo totalmente. E quando Ele faz isso, a nossa felicidade
ela é eterna. O Senhor, Ele vai trazer muitas coisas para mim e para você nessa manhã. Porque o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. E ele se unirá a uma orientação de Deus para fazer com que eu e você continue a vencer e continue a espalhar a felicidade de Deus onde quer que nós passarmos. Deus vai falar com você. Fique atento. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, Tu és lindo, Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai, rendemos a Ti toda honra, todo louvor e toda adoração. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai, o autor e o consumador da nossa fé. E nós Te amamos, Senhor. Declaramos ao Senhor o nosso amor. Nós Te amamos, Deus. Tu és o único e o suficiente Salvador das nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor, Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa nossos momentos de fraqueza. Somos falhos e errantes, Deus. Mas Tu és um Deus misericordioso, maravilhoso, que nos perdoa, que nos consola, que nos ajuda, que nos levanta, que nos conduz, que cumpre o Teu querer, a Tua vontade em nosso meio. Oh, Deus, em nossa casa, em nossa família. Deus, Tu és lindo. E queremos dedicar ao Senhor a nossa vida, o nosso dia, a nossa família. E tudo o que o Senhor nos orientar, Pai, nós iremos obedecer. Fala conosco, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Jeremias. Hoje nós estamos no capítulo 38. Aqui no capítulo 38, nós vamos aprender muito. Aqui no verso 4. Aqui no verso 4 inicia assim: Então os 4 oficiais procuraram o rei e disseram: Este homem deve morrer. As suas palavras vão deixar todos os nossos soldados e cidade completamente desanimados. Ninguém mais vai querer lutar para defender a cidade. Jeremias não tem boas intenções com o povo. Ele quer ver a ruína. O rei Zedequias concordou e disse: Façam o que bem entender com ele. De qualquer maneira, eu não poderia impedir vocês. Os oficiais foram à cela onde estava Jeremias, tiraram o profeta de lá e o jogaram dentro de um poço vazio no pátio da guarda do palácio. Esse poço pertencia a Malquias, filho do rei. Eles baixaram Jeremias com cordas. No fundo do poço não havia água, mas uma grossa camada de lama, e Jeremias ficou atolado nela. Quando Ebed-Meleque, o etíope responsável pelas esposas e filhos do rei Zedequias, soube que Jeremias tinha sido jogado dentro do poço, correu até o portão de Benjamim, onde o rei estava julgando um caso, e lhe disse: Ó rei, meu senhor, disse ele, seus oficiais fizeram uma coisa muito má, jogando Jeremias dentro do poço. Lá dentro ele vai morrer de fome, porque já não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Obed-Meleque, o etíopio: leve 30 homens sob as suas ordens e tire o profeta Jeremias de dentro do poço, antes que ele morra. O Senhor, nessa manhã, Ele vem ensinar para mim e para você
grandes lições a partir dessa leitura. Aqui nós identificamos que Jeremias ele estava profetizando na cidade de Jerusalém. Já estava decretado por Deus que a cidade de Jerusalém ela havia sido condenada a ser escrava da Babilônia. Não foi Jeremias que disse isso. Foi Deus quem decretou. Mas o povo não queria aceitar. O rei de Jerusalém, ele não queria aceitar que Jerusalém fosse entregue à Babilônia. Mas Deus disse para Jeremias dizer ao povo que aquilo iria acontecer. E quando você vai fazer a leitura, você vê, identifica Jeremias sendo preso. E após Jeremias estar preso, ali os soldados dizem: Rei, Jeremias, ele está lá na prisão. Só que lá na prisão, ele está contaminando os outros soldados. Ele está dizendo para os soldados tudo o que vai acontecer, segundo ele. Nós não podemos deixar Jeremias viver. Ele está dizendo para os soldados: se rendam, se entreguem. Faça logo o que tem que ser feito. Se é para Jerusalém ser tomada pela Babilônia, que seja logo feito. Não adianta ficar procrastinando aquilo que Deus já decretou. E ali esses soldados disseram: nós temos que matar ele. Enquanto ele estiver vivo, ele vai continuar dizendo essas coisas. E ele está contaminando. Ele está fazendo coisas na cabeça dos soldados. Os soldados já estavam entendendo. E não era isso que os soldados que estavam mais próximos do rei queriam. Então eles foram lá manipular o rei para que Jeremias fosse morto. E ali o rei disse: tudo bem. Ali eles pegam Jeremias, pegam uma corda, amarram Jeremias e jogam Jeremias no poço. Jogam Jeremias na lama. E ali o texto é bem claro quando diz que Jeremias fica atolado. Ele fica preso na lama. O Senhor, nesta manhã, Ele quer dizer para mim e para você: filho meu, se eu te escolhi para dizer a verdade, e por causa da verdade você for preso, eu estarei lá com você. Mas ainda você preso, coisas muito ruins, muito piores podem acontecer. Mas você não pode perder a felicidade, a alegria e a fé, a certeza de que eu estou com você. Você pode ser mandado para a prisão, você pode ser jogado num poço, você pode se afundar na lama. Eu não desisto de você. Eu não me esqueço de você. Se você não se esquecer de mim, eu vou te honrar. Eu vou te levantar. E o Senhor, Ele prova isso. Quando mais adiante, nós vemos Obed-Meleque, um etíopio, ou seja, um homem de Deus, um homem que obedecia a Deus, um homem que é justo. E ele chega a outro rei, porque Jeremias ele foi jogado num poço que não pertencia ao rei, a qual ali estavam indagando. Aquele poço pertencia a outro rei. E aquele poço que pertencia a outro rei, não era só o rei a qual ali estava sendo mencionado que podia ordenar algo. José, ele foi jogado no poço, mas ele não foi esquecido, porque José não se esqueceu de Deus. Jeremias também não se esqueceu de Deus. Ele estava dentro de um poço, atolado, mas ele não se esqueceu de Deus.
Ele não deixou a felicidade dele ser atolada também. Quando eu e você permanecemos firmes na fé, Deus se levanta. Ele levanta um Obed-Meleque para interceder por mim, para interceder por você. Obed-Meleque, ele chega diante do rei Zedequias e diz para o rei: meu senhor, acaba de acontecer uma injustiça. Essas são as minhas palavras. Porque ele diz com palavras mais temorosas. Porque nós não podemos nos reverenciar a um rei de qualquer maneira. Há uma maneira de se aproximar de um rei. É com temor. É com respeito que nos aproximamos de um rei para indagar algo. Porque se não for assim, podemos perder o nosso pescoço. E Obed-Meleque sabia disso. Então ele chega com todo temor, com todo respeito: meu senhor, acaba de acontecer uma injustiça. Jeremias, ele cometeu coisas más aos nossos olhos, mas ele estava entregando a mensagem de Deus. E jogaram ele dentro de um poço. E dentro daquele poço não há água. E já não há mais comida em Jerusalém. Ele irá morrer de fome. E o rei diz: Obed-Meleque, eu confio em você. Sabe por que o rei confiava nele? Ele era eunuco. Ele quem cuidava das esposas do rei, dos filhos do rei. Ele sabia em quem ele estava confiando. Eu e você precisamos saber quais as pessoas que podemos confiar. E ali, Obed-Meleque recebe uma ordem: pegue 30 homens e vai lá e tira o profeta de dentro daquele poço. E ele obedece. Mas quando você vai fazer a leitura do texto, você vai observar Obed-Meleque tendo um cuidado. Porque quando você consegue identificar um profeta de Deus, quando você consegue identificar aquele que foi ungido, que foi consagrado, que foi escolhido por Deus para ministrar, para falar a palavra, você não vai agir com ele de qualquer forma. Você não vai agir com ele, com ela, de qualquer maneira, porque ali está um enviado de Deus. E Obed-Meleque, ele sabia disso. E ele foi até um quarto onde havia muitos trapos, ou seja, panos rasgados, panos que não se utilizavam mais. E ele vai até aquele quarto e ele pega um pedaço de trapo. E ele pega aqueles 30 homens e diz: vamos primeiro mandar estes trapos para Jeremias. E vamos dizer para ele: Jeremias, coloque esses trapos embaixo das suas axilas, para que quando amarrar a corda, para que nós te puxemos, a corda não corte as suas axilas. Porque com certeza Deus já havia dito para aquele homem de Deus: não machuque o meu servo. Não faça mal, mais mal do que já fizeram a ele. Porque quando jogaram ele, quando colocaram ele dentro do poço, eles não o jogaram. Eles amarraram uma corda e o desceram. Então Deus disse para Obed-Meleque: ele já está com as axilas machucadas, porque amarraram uma corda nele para o descer. Então tenha cuidado na hora de tirá-lo da lama, para que não o machuque ainda mais.
E o Senhor nesta manhã está dizendo para mim e para você aquilo que estava ruim. Pode sim ficar um pouco pior. Mas o seu temor, a sua obediência, a sua perseverança de permanecer feliz, de permanecer fiel, de permanecer alegre com tudo o que Deus está fazendo, é o que vai fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Jeremias foi tirado da lama. Jeremias foi tirado do poço. E mais, o rei veio se aconselhar com Jeremias. Ele sabia que ele era um profeta de Deus. Ele temia aquilo que Deus havia colocado naquele homem. E após eles conversarem, ele disse: olha, ninguém pode saber o que nós conversamos. E se alguém souber, eu mesmo mato você. Porque um rei, ele não pede conselhos a qualquer pessoa. Ele pede conselho aos que estão ali para o fazer. E Jeremias não estava nessa posição, fisicamente. Mas espiritualmente Deus o tinha colocado nessa posição e em posições muito maiores. Quando eu e você entendermos que onde eu e você estivermos, Deus está conosco, tudo será mudado, será transformado na nossa vida. E não se esqueça, aquilo que está ruim hoje pode sim ficar ainda pior. Mas Deus está dizendo para você nessa manhã: não se preocupe, porque quando eu estou no barco, o barco não afunda, o alimento não falta, a doença é curada, o enfermo ele se levanta, o paralítico ele volta a andar. Quando Deus ele entra em cena, quando você permite que ele trabalhe totalmente na sua vida, tu e tua casa será salva. Haverá milagres à sua volta, porque Deus, ele não desampara aquele que é fiel, aquele que permanece, aquele que teme, aquele que tem respeito, aquele que tem reverência ao que ele está dizendo. E ele está dizendo tudo isso para você nessa manhã. A salvação, ele está chegando na sua casa nesse momento. A cura de Deus, ela está chegando na sua casa neste momento. A libertação do Senhor, ela está chegando na sua casa neste momento. E ele está dizendo: é você e a sua casa. Será salvo tu e a tua casa. A prosperidade está chegando para você e para a sua casa, por causa da sua perseverança, por causa da sua permanência, por causa da sua fidelidade. Eu vou honrar você e toda a sua família, no nome de Jesus. Oh, o nosso Deus é tremendo. E quando eu e você entendemos que o que Ele tem para mim e para você é muito maior, é muito melhor do que o que eu um dia já pensei, do que eu um dia já cogitei, tudo muda, tudo transforma. O cenário é de milagres na minha vida e na sua vida. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és Pai. Tu és lindo, Tu és santo, Tu és magnífico, Tu és poderoso, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos, por falar ao nosso coração, por nos dar um entendimento, Pai, que muitas vezes coisas que estão ruins, elas podem ficar ainda piores.
Mas quando nós permanecemos fiel, quando nós permanecemos na tua presença, quando nós permanecemos no que o Senhor está dizendo, quando a nossa fé é inabalável, o Senhor honra, porque a tua palavra diz que o Senhor honra aqueles que te honram e aqueles que permanecem fiel. Eles verão a glória de Deus. E a glória de Deus está chegando na vida do teu filho, na casa, na família, na vida sentimental, na vida financeira, em todas as áreas. A fidelidade do Senhor está se cumprindo na vida do seu filho, está se cumprindo na vida da tua filha, porque o Senhor honra aqueles que permanecem fiel, aqueles que não desanimam, aqueles que não deixam a circunstância julgar a sua causa, aqueles que olham e diz: hoje não está bom, mas amanhã será melhor. Hoje ainda não melhorou, mas amanhã será melhor, porque eu tenho um Deus que é dono da prata, dono do ouro, é dono da alegria, Ele é dono da felicidade, Ele é dono de tudo, Ele é dono da minha vida, Ele é dono da minha casa, é dono de tudo que tenho, é dono de tudo que sou, Ele é dono de tudo que está aqui. Oh Deus, obrigada, Pai. Obrigada porque nesta manhã o Senhor vem para mudar o cenário. O Senhor vem para mudar a nossa vida. Porque o Senhor diz que muda a nossa vida de um dia para a noite. Porque para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Ou seja, o Senhor pode mudar a nossa história no estalar de dedo. E assim o Senhor faz na vida daqueles que permanecem fiel. E assim o Senhor está fazendo na vida do teu filho, na vida da tua filha, Deus. A vitória do Senhor está chegando. A vitória do Senhor está entrando na vida do teu filho hoje. A vitória do Senhor está chegando porque teu filho não desanimou, o teu filho não desistiu, o teu filho não parou, o teu filho não regrediu, o teu filho avançou, o teu filho permaneceu na tua palavra. E quando permanecemos na tua palavra, nós avançamos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós vivemos o melhor do Senhor, nós vivemos o milagre do Senhor, Pai. Muito obrigada, Senhor. Porque foi o Senhor quem nos fortaleceu, foi o Senhor quem nos ajudou, foi o Senhor quem esteve ao nosso lado quando estávamos no poço, quando estávamos na lama, quando estávamos na prisão. O Senhor estava lá dizendo: não temas, porque eu sou o teu Deus, não te assombres, porque eu estou contigo, não se preocupe, porque eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te guarda, aquele que te guia, aquele que te conduz, eu sou aquele que te esforça, que te anima e que te ajuda. Deus, só temos a dizer ao Senhor: obrigada. Nós te amamos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, clica lá no joinha, compartilhe ele com outras pessoas. Lembre-se sempre, Deus ele te dá e ele tem muito mais para te dar. Quando você entender que tudo que Deus te dá é para você compartilhar, seja falando, seja compartilhando esse vídeo, seja compartilhando aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, o Senhor está dizendo para você: dê. E muito mais eu vou te dar. Porque quando você dá, você mostra generosidade. E quando você mostra generosidade, isso você está plantando. E tudo que você planta, você vai colher. E Deus é quem dá o crescimento da sua colheita. E assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente neste dia e em todos os dias da tua vida, em nome de Jesus.